Que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O nosso tema da noite é um tema atualíssimo. Atualíssimo para a humanidade, porque tem apenas um pouco mais de um século e meio. Para a nossa história de 200.000 anos de existência na Terra, desde que desenvolvemos a razão e a consciência para a percepção real da nossa existência, é uma data muito pequena. Do processo civilizatório até os nossos dias, a questão espiritual, ela foi uma determinação própria da natureza humana. Em todos os povos, em todas as épocas, em todas as etnias, em todas as partes onde a civilização humana se originou, em diferentes pontos do globo simultaneamente, que é uma das teses mais vigentes hoje no mundo, que a humanidade teve sempre essa inclinação espiritual nata na sua condição existencial. Contudo, temos hoje no planeta mais ou menos 8 troncos religiosos. Desses 8 troncos religiosos se determinam aí todas as religiões. Somente no cristianismo são mais de 1.200 ramificações. Outras tradições também se dividiram, se subdividiram, se multiplicaram. E aqui do Ocidente, nós passamos a conhecer, mais ou menos de um século para cá, as tradições orientais. Nós viemos do imaginário judaico-cristão, originamos de uma dessas tradições, mas depois a gente conviveu mais frequentemente com o budismo, com o hinduísmo, com o islamismo, com o shintoísmo, algumas doutrinas mais distantes, como o mazdaísmo, essas 8 bases, o panteão das tradições africanas. Mas entre todas essas ramificações, aparecem as doutrinas que estão relacionadas com o cristianismo, aqui no Ocidente, que são as predominantes. E há 150, 160 anos atrás, mais ou menos, aparece o Espiritismo. Foi 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos em Paris, e ali inaugura uma nova fase, uma nova área de entendimento, um conhecimento novo sobre a humanidade. E, a partir daí, o Espiritismo se tornou uma doutrina conhecida no mundo todo. Hoje, as pessoas sabem, em qualquer continente do mundo, o que significa a palavra Espiritismo. Deixa eu ver aqui. As pessoas sabem mais ou menos o que significa a palavra Espiritismo. Me ajuda aqui no computador, porque está fora. E associam o Espiritismo a fenômenos, a ideias religiosas, espirituais, de uma forma mais específica, à própria fenomenologia da mediunidade. E no meio de toda essa cultura que nós absorvemos das outras tradições e do imaginário judaico-cristão, aparece uma pergunta muito própria, muito atual, muito natural, que poderíamos
traduzindo o tema da noite, o que é o Espiritismo. Se alguém nos perguntasse o que é o Espiritismo, depois de tantos anos que a gente frequenta, que a gente lê, que a gente convive, que a gente sabe do Espiritismo, o que nós diríamos a uma pessoa que nada soubesse sobre o Espiritismo se ela nos fizesse essa pergunta? Como definiríamos o Espiritismo para essa pessoa? E, por incrível que pareça, às vezes a gente não sabe bem o que dizer. Porque por mais que a gente for dizer, talvez a gente não esteja bem fundamentado. Existe praticamente dois espiritismos. O espiritismo fundamentado por Allan Kardec e o espiritismo do senso comum, que é o espiritismo do ouvir dizer, o espiritismo da tradução oral, da informação que é contida na comunicação com as pessoas, a interpretação da massa, de uma maneira mais superficial, e o espiritismo fundamentado por Allan Kardec. Então, se nós tivéssemos que dizer o que é o Espiritismo, o que diríamos? Foi tentando clarear as nossas percepções que nós montamos a palestra. Para entender o que é o Espiritismo, nós, didaticamente, resolvemos apresentar, começando pelo contrário, o que o Espiritismo não é. O que é o Espiritismo e o que o Espiritismo não é. O Espiritismo não é um partido de crença, ele não é uma religião convencional, o Espiritismo não é uma ortodoxia e o Espiritismo não é uma ciência convencional. Não é um partido de crença porque ele não nasceu da briga de uma igreja. Allan Kardec não foi um pastor, não foi um missionário, não foi um padre, não foi um sacerdote, não foi um devoto, e nem foi o fundador de uma religião nem de uma seita. Allan Kardec foi um trabalhador do conhecimento humano. E o Espiritismo também não é uma religião convencional, porque ele não é institucionalizado como religião. A religião propriamente dita, conforme está nos dicionários do mundo, a sua definição não se aplica ao Espiritismo. Porque a palavra religião é inseparável dos dogmas e dos cultos. E o Espiritismo não tem nenhum tipo de dogma e nenhum tipo de culto. Principalmente culto externo. Então, se formos definir o Espiritismo como religião conforme o dicionário de todas as línguas humanas, o Espiritismo não se enquadra. Então ele não é uma religião nem convencional, nem institucionalizada. O Espiritismo também não é ortodoxia, não é uma coisa fechada. O Espiritismo é heterodoxo, ele é aberto. Não é um conhecimento para uma casta, nem é uma informação que se reduziu a uma sociedade, a uma seita. Não existe iniciação espírita, não tem votos para você ser espírita. Você não mergulha ortodoxamente num conhecimento que fica hermético ali, entre poucos. O Espiritismo é o encontro de livres pensadores. No Espiritismo a gente aprende a não acreditar pela crença, mas acreditar pela convicção. Você desenvolve uma fé pelo conhecimento, mas não pela crença cega. E o Espiritismo também não é uma ciência convencional. Isso fica mais complexo ainda. Não é uma ciência convencional porque a metodologia da ciência convencional se limita no mundo material. Ela faz fronteira com a dimensão da matéria.
E o Espiritismo começa aonde a ciência material nem sequer termina. A ciência oficial, ela não admite o Espírito. A ciência oficial não admite nem Deus. A ciência oficial não admite a imortalidade. A ciência oficial ainda não aceita nem a paranormalidade. O Espiritismo não se enquadra dentro dos parâmetros da ciência oficial. Agora, quem diz isso é o próprio Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos. Olha o que ele diz: a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para referir-se aos assuntos do Espiritismo. É uma frase bastante forte. Por que a ciência propriamente dita como ciência é incompetente? Porque ela não tem pressupostos para entender a dimensão do espírito. Não tem ainda. A metodologia da ciência é toda baseada nos sentidos. Aquilo que é mensurável, palpável, visível, o que é repetido, o que pode ser visto de alguma forma, e o que pode ser controlado. Mas toda a ciência se fundamenta nos sentidos humanos. Existe coisa mais limitada no mundo do que os sentidos humanos? Os nossos sentidos são absolutamente efêmeros e pobres para entender a natureza e o mundo. Então, o pressuposto da ciência é o palpável, o mensurável e o provável. Embora hoje já exista na ciência alguns cientistas que questionem esses parâmetros e questionem também os próprios pressupostos da ciência. Mas o muro de ceticismo se ergueu no seio da ciência oficial. A física viajou para dentro do átomo, a biologia para dentro da célula. As ciências, de uma forma geral, todas se reduziram ao mundo da matéria. Elas não foram além disso. Mesmo depois dos avanços da física quântica, depois de Max Planck, no começo do século XX, um século de física quântica, e muito mais do que isso, quase 2 séculos. Aí muita gente usa a física quântica para dizer que a física quântica está chegando na espiritualidade. Nada disso. O universo da física quântica é um universo materialista. Eles estão no mundo da matéria invisível, da matéria radiante. Mas nenhum físico quântico, dentro do conceito oficial da ciência, física mesmo, clássica, aceita o espírito. Os físicos quânticos que estudam isso, que escreveram sobre isso, foram banidos das universidades. Como Fritjof Capra, o Goswami, Patrick Drouot e muitos outros, são criticados pelo estabelecimento científico. Eles têm dificuldade em transitar no meio científico porque eles pensam em algo além da ciência. Embora o Prêmio Nobel de Física, Heisenberg, criou um conceito fantástico que poderia aproximar a ciência da espiritualidade, que foi o princípio da incerteza. Que tudo vem a ser, tudo parece ser. Nada é exatamente como se observa. E mais tarde, os físicos quânticos chegaram a outro conceito, de tudo que nós vemos, pode ser a parte mais grosseira de tudo, quanto ainda nós não vemos. Mais ainda, a ciência tinha tudo para saltar a fronteira, para ultrapassar o limite da sua limitação, mas falta coragem dos cientistas. Porque se estabelece hoje na ciência um conceito de que tudo que é visto, tudo que é visível aos olhos humanos, tudo que é percebido pelos nossos sentidos, corresponde apenas a 6% do que existe. 94% do que existe é invisível. Se a gente parar para pensar sobre isso,
A ciência viaja, navega, existe, pensa, propõe dentro de 6% do que é real aos sentidos humanos. Na própria dimensão da matéria tem muita coisa invisível. A matéria radiante é toda invisível. As ondas eletromagnéticas são invisíveis, os átomos são invisíveis, a divisão do átomo é invisível, os campos magnéticos são invisíveis, as ondas artesianas são invisíveis, o oxigênio é invisível, as frequências, as vibrações, todas são invisíveis. O infravermelho, o ultravioleta, tudo são invisíveis, as partículas, as subpartículas, todas operam dentro do mundo da invisibilidade. Mas tem outras coisas que vão além disso. A área da percepção da consciência, o pensamento é invisível, o sentimento é invisível, as emoções são invisíveis. E quem é aqui que não tem sentimento, não tem emoções, nem tem pensamento? Todo ser humano possui esse universo invisível, mas a ciência ainda está limitada. Por isso Allan Kardec disse essa frase portentosa: a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para referir-se aos assuntos do Espiritismo, porque o Espiritismo trabalha 100% no invisível. O Espírito não habita na dimensão material e nem ocupa lugar no espaço físico. E aí ele vai adiante. Allan Kardec ainda é mais contundente. No mesmo item ele diz: o Espiritismo, pois, não é da alçada da ciência. Allan Kardec era um desassombrado para o tempo dele. O Espiritismo, pois, não é da alçada da ciência. A ciência não tem alcance para o Espiritismo. Mas isso parece ser contraditório, porque Allan Kardec também definiu o Espiritismo como ciência, como nós vamos ver há pouco. O Espiritismo tem 3 aspectos fundamentais: ciência, filosofia e religião. Mas como isso pode ser entendido? Se a ciência sempre foi a antítese da tese que era a religião. A religião pregava e a ciência sempre desmentia, como desmente até hoje. A religião crê, a ciência descrê. A religião faz a miracularização de tudo, o sobrenatural, e a ciência desmancha a sobrenaturalização das coisas. Mas vamos seguindo para a gente entender. Como Allan Kardec definiu o Espiritismo? A definição clássica está no livro que é o Espiritismo. E ele define assim, olha: o Espiritismo é uma ciência, embora não seja uma ciência convencional, mas é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso parece muito simples, parece até sem muita profundidade. A gente lê essa frase, essa definição interessante de Allan Kardec, mas é preciso ter um imaginário enriquecido para mergulhar nessas palavras e entendê-las. Quando Allan Kardec diz que o Espiritismo é a ciência, ele está falando da ciência clássica, da ciência grega, da ciência de observação. Ele usou o método da observação, usou o método quantitativo, usou o método positivista. Allan Kardec foi positivista. E ele não fez a ciência, não utilizou dos recursos da ciência oficial, porque o objeto de pesquisa que ele estava a dominar era um objeto de pesquisa que escapava ao controle metodológico, como escapa até hoje da ciência convencional. Mas é uma ciência que trata da natureza do quê? Dos espíritos. A origem de quê? Dos espíritos. Do destino de quê? Dos espíritos. Bem como de suas relações com o mundo corporal. Quando ele inclui isso aqui, os espíritos passam a ser nós. Todos nós somos espíritos. Quando a gente vê essa definição, a primeira imagem que a gente se remete é que o Espiritismo estuda os desencarnados. Também. Mas discute a relação dos encarnados com o mundo corporal.
A relação com o mundo corporal se dá por 3 formas. Pode ser por caminhos tecnológicos, pode ser pelas influências mediúnicas, ou pela mediunidade, e pode ser pela reencarnação. Ora, todos nós aqui não somos encarnados, somos espíritos encarnados. Essa é a percepção do Espiritismo. Sendo espíritos encarnados, nós somos espíritos no corpo. Quem são desencarnados? A alma dos homens fora do corpo. Espírito, na concepção espírita, nada mais é do que a alma do homem que deixou seu corpo destruído ou sepultado no cemitério. Quando Allan Kardec diz que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e como suas ações sobre o aspecto corporal, ele está concluindo nessa frase de síntese que o Espiritismo é a ciência que estuda o homem na sua dimensão espiritual. Porque todos nós não somos seres humanos que vivem a experiência espiritual. É o oposto. Nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana, transitória, passageira, aparente e completamente perecível, absolutamente temporal. Você nasce e a primeira convicção que você tem ao nascer é que um dia você vai morrer, porque tudo aquilo que nasce morre. Mas a consciência antecipa o nascimento e sobrevive à decomposição cadavérica do corpo. Para a gente entender melhor, vamos lá. O Espiritismo é uma ciência. Vamos dissecar esse pensamento. É uma ciência porque nasceu dos fatos. Foi a partir dos fatos, do estudo dos fenômenos paranormais. Na época, os cientistas classificam a noite de 31 de março de 1848 como ponto zero da escalada do espiritualismo do Ocidente. Foi quando pela primeira vez estabeleceu um diálogo entre seres humanos e uma consciência sem corpo, ou um espírito que, através das batidas de uma casa num condado de Hydesville, próximo da uma vilarejo de Hydesville, próximo ao condado de Nova York, com as irmãs Fox. De 31 de março de 1848 até 1857, aqueles fenômenos se transformaram nos fenômenos públicos de mesas girantes. E as mesas girantes são ponto de partida da escalada do espiritismo no mundo. Foi comunicando-se com os fatos das mesas girantes, que era a diversão das noites parisienses, não tinha luz elétrica, e naquela época os salões de 300, 400 pessoas se juntavam para ver pessoas em torno da mesa, dar as mãos, colocar as pontas dos dedos mindinhos entre os outros, né? Naquela época se botava um homem a mulher, a mesa era redonda, pé de galo, e a mesa se levantava, balançava, girava, batia, tinha estalidos, e as pessoas criavam comunicações inteligentes com a mesa. Todo mundo acreditava que era a mesa que magnetizava-se pela emanação saída do contatos humanos. Se botava um homem e uma mulher, porque se acreditava que o homem era positivo e a mulher era negativa. Aí quando juntava o positivo e o negativo, fechava a corrente e a mesa subia no magnetismo. Pois foi Allan Kardec que desmistificou tudo isso. Ele estudou o fenômeno, estudou o fato, descobriu que não tinha corrente nenhuma. A verdadeira corrente não era a ponta de dedo, não era a mão de ninguém, a corrente era do pensamento, era a unidade de pensamento das pessoas. Descobriu que pessoas dotadas de uma faculdade especial, quando se aproximava da mesa, fazia com que a mesa se movimentasse ou produzisse estalidos. E por trás da mesa e da pessoa dotada de uma faculdade especial, existia um agente invisível que eram os espíritos. Allan Kardec foi um descobridor dos espíritos, como Louis Pasteur descobriu os micróbios, como Einstein descobriu a relatividade, como Newton descobriu a gravidade. Ele estudando, olhando, observando, aplicando o método da percepção da ciência grega, ele descobriu pelos fatos que o fenômeno era portador de uma informação que o homem não tinha ainda, as leis espirituais que estavam regendo a vida material. O estudo desses fatos, o conhecimento gerado desses fatos, gerou consequências. As consequências foram filosóficas e morais, porque ele queria saber quem estava por trás da mesa. Era espírito? Quem eram os espíritos? Era a alma do homem? O que acontecia depois que morria?
ele teve que utilizar-se da filosofia, que era a área do conhecimento que ensina e discute o que e o porquê das coisas. E os espíritos disseram que a vida no além tinha a ver com a natureza da sua vida na Terra. O que você fazia, vivia, se sua vida era desregrada, era uma vida equilibrada, você tinha consequências lá no além. Das consequências filosóficas e morais, vieram as consequências religiosas. Veja que no Espiritismo, a religião ela é uma consequência, ela não é a base. A religião é um porto de chegada. Ela não é a procedência da doutrina, ela é uma decorrência. E é uma decorrência de outra decorrência, que são as decorrências filosóficas e morais. Mas o Espiritismo trata da natureza, a natureza dos espíritos. Qual é a nossa natureza profunda? Nós somos uma individualidade extracorpórea e possuímos uma centelha etérea. Nós temos duas naturezas, uma biológica que tem peso, massa, tamanho, gênero, medida, né? Tem altura, tem cor, mas existe uma natureza essencial dentro de nós. E essa natureza essencial é invisível. Aliás, o poeta Saint-Exupéry disse isso, é essencial e invisível aos olhos. A natureza grosseira, física, que a gente olha, essa é visível e morre. Mas a natureza essencial, ela é eterna. E aí, nós carregamos essa individualidade extracorpórea. Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos aos Espíritos se era correto dizer que os espíritos eram imateriais. Eles disseram que não. Que imaterial não é bem o termo, porque para existir os espíritos teriam que ser alguma coisa. O correto é dizer que os espíritos são incorpóreos. Então nós carregamos uma natureza extracorpórea. Extracorpórea que está fora do corpo. Independe do corpo para a nossa natureza essencial ser existente. Na verdade, o corpo é uma forma que a natureza essencial assume quando a gente nasce, ou melhor, quando renasce. Essa natureza nasce e cresce, essa natureza biológica nasce e cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e falece, e morre. Mas a natureza essencial, ela é um contínuo. Ela não entra na vida quando nasce, nem sai da vida quando morre. Nós somos eternos como espíritos. Somos essa centelha etérea. O espírito existe em alguma coisa. O espiritismo também trata da origem. Qual a nossa origem? Nossa origem divina. O espírito vem de Deus, somos filhos de Deus e viemos da luz. Para as religiões tradicionais, aqui no Ocidente, a gente é filho do pecado original. Deus criou o homem de Adão e Eva, pensam assim alguns católicos até hoje. Outras mitologias denominam como é que nós somos criados de percepções diferentes. Mas o fato é que, como espíritos, nós viemos de Deus. A nossa vida biológica, a ciência já disse como é o processo evolucionário. A hipótese mais vigente é de Charles Darwin, que o corpo evoluiu no transladamento da evolução das espécies. Mas a consciência, que independe do corpo, ela inclusive ajudou o corpo até se desenvolver. Ela tem uma origem divina. Então nós não somos filhos do pecado. Primeira coisa que o Espiritismo diverge das religiões tradicionais do imaginário judaico-cristão é esse. No Espiritismo não se admite o pecado. Não se cultua o pecado. Nem o pecado original e nem o pecado da xerox. Não tem nenhum tipo de pecado. Pecado é a imaginação do homem. Então, não viemos do pecado original, não carregamos esse imaginário de culpa, que Jesus fez um esforço enorme para tirar da cabeça dos judeus, mas não conseguiu até hoje. O Espiritismo também é uma ciência que estuda o destino dos espíritos. Qual é o nosso destino? Estamos aqui para quê? Existimos com que finalidade? O nosso destino é a evolução, e a evolução é tendência, não é fim. Tudo tende a ser perfeito, mas não existe uma fronteira onde daqui para frente você continua sendo perfeito e imperfeito. Evolução é tendência. O processo é infinito. E o objetivo real da nossa existência aqui é aprender, crescer e mudar. Mudar para evoluir. Estamos num caminho evolutivo porque a natureza em si mesma se move para a evolução.
por exemplo, nós éramos primatas. A natureza nos trouxe onde estamos. É como se fosse uma escada rolante que nos leva para frente. O homem evoluiu por seus esforços, é claro, mas a natureza nos conduziu à evolução. Na natureza tudo evolui, tudo sonha, tudo cresce, tudo se transforma, tudo avança, tudo muda. Não é uma transformação contínua para uma perfeição de tendência que não tem fim. Então, nosso destino é a evolução. E quais as relações com o mundo corporal? O espírito se relaciona pela reencarnação, ora a gente está aqui no corpo, ora está fora dele. A gente se relaciona pela mediunidade, porque os espíritos sempre se comunicaram com os homens em todas as épocas, em todos os povos, em todas as culturas. A idade da mediunidade é a mesma idade do cérebro do homem. Todos os povos têm relatos de comunicação dos espíritos, desde os silvícolas, dos povos mais antigos da primavera humana, dos primeiros inícios da socialização humana, em todas as culturas, entre os negros, entre os asiáticos, entre os ocidentais, entre os índios, até todos os povos silvícolas, todos eles têm relação com espíritos. Então é uma condição natural da espécie humana esse relacionamento com a mediunidade. E agora, com a tecnologia, nós temos um terceiro caminho, uma terceira via de comunicação com a lei, que é a comunicação tecnológica. Os espíritos se comunicam por rádios, por telefones, por gravadores, por e-mails, por computadores de uma forma geral, se comunicam por televisão. Muita gente já recebe telefone dos seus entes queridos em casa, o telefonema toca, você atende, é um morto que fala com você. Tem gente que ainda se assombra com isso, tem até medo. Se seu telefone tocar, tiver um barulho estranho, não fique com tanto medo, tenha paciência e espere. Pode ser um alô do além. Cada vez mais os espíritos estão tentando fazer esses contatos. O único, não precisa ter medo dos espíritos, a gente tem um medo enorme. A crença dos espíritos ainda está debaixo de uma cultura de amedrontamento muito grande. O espiritismo veio exatamente desmistificar isso. Mas onde o espiritismo se fundamenta? Quais são os fundamentos? Como ele surgiu? Qual a sua base? Sua fonte originária? Onde o espiritismo retirou seus conhecimentos? De onde Allan Kardec chegou a certas conclusões de verdades e apresentou ao mundo? De onde nasceu esse conhecimento espírita? De onde ele veio? Qual a forma? Onde o espiritismo se fundamenta? Eu também resolvi botar onde o espiritismo não se fundamenta, para a gente entender onde ele se fundamenta. O espiritismo não se fundamenta nas escrituras antigas, ou seja, no Velho Testamento. O espiritismo não se fundamenta nos evangelhos, ou seja, no Novo Testamento. O espiritismo não se fundamenta na mediunidade, porque tem muita gente que acha que o fundamento do espiritismo é mediunidade, confunde mediunidade com o espiritismo. O espiritismo não se fundamenta em Allan Kardec. Você pode me perguntar, mas Allan Kardec não escreveu as obras fundamentais? Sim, ele escreveu as obras fundamentais, mas os fundamentos não são dele. Não foi Allan Kardec que criou os fundamentos do espiritismo. A doutrina não pertence a ele. Nós é que criamos o kardecismo, que é a verdadeira doutrina kardecista, né? Tem gente que apresenta os espíritas assim, nós somos kardecistas. Mas isso não foi Allan Kardec que criou, já é o espiritismo de senso comum. Kardecismo é invencionice da gente. O espiritismo é o espiritismo. Se a gente diz que tem espiritismo kardecista, a gente está dando lugar a entender que existe espiritismo de mesa branca, alto e baixo espiritismo, espiritismo do bem, espiritismo do mal. E o espiritismo também não se fundamenta nos espíritos. Aí você me pergunta, mas isso se fundamenta em quê? Se não se fundamenta em nada. Alguns dizem assim, mas se fundamenta na caridade? Também não se fundamenta na caridade. O espiritismo se fundamenta no amor próximo? Também não se fundamenta. Isso não é fundamento de uma doutrina. Mas afinal, onde o espiritismo se fundamenta?
Para não pensar que os espíritos sou eu que estou tirando, porque as pessoas podem dizer, mas é um absurdo não se fundamentar nos espíritos. Mas não se fundamenta nos espíritos. E a gente vai entender por que Allan Kardec diz isso. Ele é que afirma no livro A Gênese, no método 19, a imagem do slide está desencarnando o projetor. Aí eu vou ter que ler com vocês. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. É o próprio Allan Kardec que diz isso. Não é fundamental. E por que não é? No Espiritismo, os espíritos não constituem ponto de partida. Esse, precisamente, é um erro em que caem muitos adeptos. Muita gente confunde isso. Você vê ter um médico ali operando, fazendo cirurgia, todo mundo diz assim, é espírita. Tem nada a ver. Tem muito médico que não é espírita, muito espírita que não é médium. Mediunidade não é espiritismo, mediunidade de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as etnias, de toda a cultura humana. Existe mediunidade sem espiritismo nenhum. Embora não possa existir espiritismo sem espíritos. Mas por que Allan Kardec diz que os adeptos caem no erro? Porque a gente acha que o espiritismo se fundamentou nos espíritos, não é naquele espírito, nesse espírito, em outro espírito, tal espírito, não é assim que funciona. A ideia é outra. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens. Olha que síntese incrível. O verdadeiro ponto de partida é a existência e a imortalidade da alma. Se a alma não for imortal, o resto é mentira. Antes de você aceitar que um espírito se comunica com você, você tem que ter certeza se você é espírito também. Porque senão o espírito seria um ser a parte da natureza. Não teria a natureza que nós temos. Esse é o princípio mais fundamental do espiritismo, mais essencial. Porque o segredo da percepção da nascente espírita é você ter certeza da indestrutibilidade do ser humano após a morte do seu corpo. Se o ser humano não for imortal, se o espírito não for eterno, se a alma não sobreviver à dissolução cadavérica do corpo, o resto é tudo mentira. Esse princípio é que sustenta todo o espiritismo, a existência e a imortalidade da alma. Esse é o ponto de partida. O espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. Esse é o discurso de Allan Kardec, o termo dele, a orientação básica da sua obra, que é a codificação espírita. As leis da natureza. A natureza que é a grande Bíblia. Porque é aí que Deus escreveu suas leis. Não nas palavras que os homens botaram no papel. Bíblia nunca foi palavra de Deus. É um livro inspirado por espíritos superiores, nobres. Ou não. Mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na natureza. Deus age em nossas vidas através das leis. Leis imutáveis, leis perfeitas. Leis que regem a vida do micro ao macrocosmos. O ser humano viaja no mundo numa aventura entre infinitos. Dizia Pascal, o homem é o tudo diante do nada e é o nada diante do tudo. E Deus está nas leis que regem toda essa mecânica de sincronia, ordem e ritmo, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, do micro ao macrocosmos. É das leis da natureza que o espiritismo tira os seus fundamentos. Olha lá o que Allan Kardec diz no livro que é o Espiritismo. Não há verdades absolutas, senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza, existiram de todos os tempos, por isso delas se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. Ele escreve isso no livro que é o Espiritismo. Outra abordagem dele, os espíritos não vêm destruir a religião, mas como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso,
é que, na mesma forma que a crença no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com essas leis. Se o Espiritismo aborda pontos que as religiões tradicionais divergem, é porque elas estão para as leis da natureza onde o Espiritismo se baseou, como Galileu Galilei estava para a crença católica da época de que o Sol girava em torno da Terra. E Galileu complicou a vida da ciência e complicou a vida da religião. A da ciência, porque ele, como um pensador, como um cientista, se sentiu ameaçado de morte. E aqueles que acreditavam nele também. Porque ele descobriu, através da experiência com o pêndulo, que não era a Terra que girava em torno do Sol. Ou, desculpe, que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. Se depender dos nossos sentidos, o Sol vai se levantar no horizonte, amanhã pela manhã, e a gente vai pensar que é ele que está passando sobre nossas cabeças. O que é que a gente tem que fazer para entender que é a Terra que gira em torno do Sol? A gente tem que se afastar dos sentidos. Tem que tirar a cabeça da caixinha. Não é assim? Ficar longe da Terra e entender que a Terra é que está girando. E em função da Terra o Sol está parado. O Sol se move no universo, mas a Terra gira em torno dele, correto? Pois bem, na Bíblia está escrito que Deus parou o Sol no firmamento, para Josué matar na batalha de Jericó o último inimigo. Estava entardecendo, não tinha luz elétrica, o Sol estava se pondo, Deus parou o Sol. Depois que ele acabou de matar o último dos inimigos, aí o Sol voltou a girar. Bom, se a Terra é que gira em torno do Sol e a Bíblia é a palavra de Deus, Deus esqueceu como é que fez o sistema solar. Porque se foi ele que escreveu a Bíblia, ele esqueceu que não era o Sol que estava girando, era a Terra. Então ele não precisava parar o Sol. Ele tinha que parar a Terra. Óbvio que não foi nem uma coisa nem outra. Porque parar a Terra com mais de 1.080 km por hora, um veículo nessa velocidade, seria uma dificuldade enorme. A ignorância da natureza fazia a crença religiosa dizer que quando a gente morresse ia para o céu se fosse bom, ia para o inferno se fosse ruim. O céu estava em cima, o inferno estava embaixo. Por isso que até hoje tem gente que ora para Deus olhando para cima. Uns se ajoelha e olha para cima, olha para o céu, como se o céu fosse ali na nuvem. Aí Galileu descobriu que a Terra girava. Se a Terra girava em torno do Sol, ele raciocinou e disse: os pecadores fiquem tranquilos, porque a Terra gira. Então quem está no céu vai dar uma volta pelo inferno, e quem está no inferno vai dar uma volta pelo céu. Então ele contraditou todo mundo, ele teve que negar tudo isso, foi uma confusão, quase ele morre, né? Foi condenado e o Papa, que era amigo dele, disse assim: olha, negue tudo, se você não negar, você vai morrer na fogueira. Ele ficou preso 6 meses. Aí ele chegou a negar, tinha 3 padres no dia da negação, segurando a Bíblia, ele jurou dizer a verdade, outro crucifixo e outro anotando. E ele disse: não acrediteis nas ideias de um velho caduco, olha aí, o Sol está girando sobre as nossas cabeças, isso foi uma ideia que eu fiz para que se pudesse ser e interpretar ao pé da letra da minha opinião. E aí quando ele terminou, virou para os 3 que estavam perto dele e disse assim: olha, agora aqui para nós 4, que a Terra move e move. Levou 250 anos para a humanidade acreditar e ter convicção disso. Para a gente entender o Espiritismo, tem que fazer a mesma coisa para entender que não é o Sol que nasce. Para a gente entender o Espiritismo, tem que tirar a cabeça da caixinha, tem que tirar a mente do cérebro. Você tem que imaginar mais longe e além até mesmo das percepções da ciência. Tem que sair dos sentidos, enxergar fora dos sentidos, ficar distante para entender a fenomenologia espírita. É isso que Allan Kardec quer dizer com esse pensamento. O Espiritismo, pois, está na natureza. E pode-se dizer que em uma certa ordem de ideias é uma potência, como a eletricidade o é, ou em outro ponto de vista, como a gravitação o é. Seu verdadeiro caráter, pois, é de uma ciência e não de uma religião. É assim que Allan Kardec viu o Espiritismo. Como a força da natureza, repare, a comparação é perfeita. Como a gravitação, como a eletricidade, como qualquer outra lei. O que o Espiritismo não tem por se basear na natureza? O Espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem símbolo, não tem altares, não tem templos, não tem cerimônias, não tem culto, não tem paramentos, que é roupa especial,
Não tem hierarquia, não tem liturgia, não tem oferenda, não tem idolatria, não tem líderes e nem tem milagres. Nem milagre? Nem milagre. Ah, mas a gente vai para o centro espírita, está com câncer, toma passe, o câncer some, isso não é um milagre? Não, não é milagre. Nem Jesus fez milagre. Jesus trabalhou as leis da natureza por um domínio que nós não sabíamos. Por ele ser um espírito elevado, ele foi um grande paranormal. E ele fazia o que hoje os médios, numa distância bem longa, fazem, com auxílio dos espíritos. Jesus não precisava de espírito para auxiliar ele, porque ele era o espírito mais elevado que a terra já viu. Era ele mesmo quem curava, era ele mesmo quem manipulava os fluidos. No caso dos médios, precisa de uma potência oculta, um espírito com mais força do que ele para fazer a cura. Milagre, dizia o Padre Vieira, é aquilo que a natureza faz depressa e a humanidade não sabe como é que foi feito. E Allan Kardec diz também no livro A Gênese que a ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Quando Bartolomeu Bueno, a Anhanguera, foi fazer a troca com os índios não queriam mais trocar nada, não queria mais dar o ouro, queria outras coisas mais importantes, ele não tinha na embarcação nada, ele pegou a cachaça, o álcool, jogou em cima do rio e disse, se vocês não me derem o ouro, eu vou tocar fogo no rio. E aí tocou fogo com fósforo. É claro que o álcool pegou fogo. Aí os índios abaixaram e começaram a chamar ele de Anhanguera, que quer dizer o Deus do fogo. Aí ele disse, já que vocês se abaixaram em reverência a mim, que sou o Deus do fogo, pegou a água e apagou o fogo. Aí os índios achou que ele tinha mais poder ainda. Para os índios ele fez um milagre, concorda? É porque os índios não conheciam o poder de combustão do álcool. Então não existe milagres. Milagre é o sobrenatural. Para existir uma coisa sobrenatural é o que está fora da natureza. Tudo está na natureza. O que acontece é que tem leis que nós desconhecemos ainda. E é por aí que entra os fenômenos paranormais. Então o Espiritismo não tem nada, por isso que não se enquadra nos parâmetros de religião. O Espiritismo tem postulados básicos. E são 9 os seus postulados. Toda a ciência tem seus postulados. O primeiro postulado é Deus, existência e imortalidade da alma, o postulado mais importante, comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, aqui está o mundo da mediunidade, reencarnação, evolução, lei de causa e efeito, determinismo e livre-arbítrio, perispírito ou corpo espiritual e pluralidade dos mundos habitados. Em torno desses 9 postulados, transitam todo o conhecimento espírita de todas as informações espirituais que compõem a doutrina. Então são 9 princípios básicos, 9 postulados. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Ela não se baseia no espírito, mas no conhecimento que os espíritos trouxeram sobre as leis que regem a vida e o mundo espiritual. Como Allan Kardec deduziu isso? Espíritos diferentes, por médios diferentes, sem se conhecerem, trazendo as mesmas informações. Era um princípio do consenso geral do ensino dos espíritos. Ele coincidia as informações e chegava a um consenso de dedutividade de que aquela informação constituía um caráter de ensinamento ou um conhecimento novo sobre a humanidade. Aí nasceu a doutrina espírita. Então, o espiritismo não é a religião dos espíritos. O espiritismo é o ensinamento que os espíritos trouxeram para a Terra. Agora, um aspecto religioso do espiritismo. Olha que texto está na Revista Espírita que nós trouxemos. O espiritismo é uma religião? É o próprio Allan Kardec que pergunta isso no discurso do Dia dos Mortos. Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples conversão, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Vê como ele evoca as leis da natureza sempre? Mas em frente ele diz, por que não temos declarado que o espiritismo é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto,
porque desperta exclusivamente de uma ideia de forma, desperta exclusivamente de ideia de forma que o Espiritismo não tem. O Espiritismo é uma religião natural, é uma religião com religiosidade, não com rito, com dogma, com paramentos, com altares, com símbolos. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos. Muito claro o texto dele. E aqui eu coloco o primeiro pensamento para a gente fazer a dedução, como a frase fica diferente na nossa cabeça, depois que a gente assiste um pouco disso. O Espiritismo é uma ciência que, a partir dos fatos, gerou consequências filosóficas morais e consequências religiosas. É a ciência que trata na natureza, a nossa natureza e a individualidade está corpórea, uma centelha etérea. Trata da nossa origem, ou do destino, a origem divina, o destino, a evolução dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, que é tanto de encarnado como desencarnados, entenda espíritos aqui como homem no corpo e homem sem corpo. As relações com o mundo corporal se dá pela transcomunicação, pela mediunidade, pela reencarnação. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é curar a pessoa que está doente, não é você ser uma pessoa que tenha que se dedicar, dar sopa, fazer nada disso. O objetivo essencial do Espiritismo é você fazer uma pessoa melhor, mais avançada, moral, intelectual, espiritual e materialmente também. Então, se você está no Espiritismo há muitos anos e anda para baixo, é mocambujo, sorumbático, triste, alguma coisa está errada. O Espiritismo não foi bem entendido. Você entrou no Espiritismo, mas talvez o Espiritismo não tenha entrado em você. Quem é espírita mesmo, assim, com a concepção profunda, tem uma visão mais ampla da vida. Existe um segredo muito poderoso que é o de você se sentir espírito. Para você se perceber espírito, não adianta acreditar nisso, você tem que saber. Se sentir espírita, tem uma convicção inabalável de sua realidade. Certeza na vida futura. A certeza do futuro lhe dá poder em qualquer presente. O medo do presente é a falta de certeza do futuro. Se perceber espírito é essencial, porque os valores mudam, a sua realidade fica outra como ser humano. O Espiritismo vê nas descobertas da ciência uma nova revelação das leis de Deus. Olha que frase fantástica! O Espiritismo não teme a ciência nunca. Porque quem evolui não é a ciência, é o cientista. Cada cientista que descobre uma lei nova, era uma lei de Deus que estava na natureza e o homem não dominava. O que é a ciência se não domínio de leis e leis que nós não conhecíamos? E a gente sabe muito pouco. Deve ter tanta coisa espetacular na natureza que a gente não conhece, até dentro de nós. Os cientistas dizem que nós somos um grande computador, cheio de programas fantásticos. A gente só sabe trabalhar com Word. A gente está aqui só para respirar, comer, viver, assistir televisão, pagar conta, votar errado na época da eleição, torcer para o time de futebol, chorar quando ganha, quando perde. Às vezes se viciar, falar besteira uma boa parte da vida. E de repente está com 70 perto de morrer. É um programa assim muito pobre que a gente tem para utilizar. A gente nunca se ousou a ir adiante para saber que nós somos o dono de uma força poderosa que é a nossa mente e que temos algo fantástico em si mesmo que é ser espírito, ser eterno, uma pessoa que não é só isso aqui, não é matéria somente. Mas a gente não explora essa dimensão porque somos ainda inferiorizados. O Freud dizia que o ser humano é subdiafragmático, vive do diafragma para baixo. É sexo satisfeito, estômago cheio, não precisa mais nada, ele está feliz na vida. Mas Jesus, quando passou por aqui, disse que a gente não devia viver só do estômago para baixo. Jesus falou de valores essenciais, que está do estômago para cima. Falou de amor, de compaixão, de perdão, de caridade, de bondade, de humildade, de ternura. Isso tudo está acima do estômago.
E são valores universais que independem do tronco religioso que você pertence, independe da sua cultura, independe da sua formação profissional ou religiosa. São valores para todos os seres. E esse é o último slide que o Espiritismo vê na descoberta da ciência, a revelação da lei de Deus. Espero que eu tenha desembaçado o para-brisa um pouquinho e que depois dessa palestra a gente possa dizer a alguém que no dia não perguntar o que é o Espiritismo. Se você não souber dizer todas essas coisas que eu disse, você pode decorar aquela frase: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do estilo dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Se ficar muito complicado, você diz que o Espiritismo é doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas, que tem como base a existência de Deus e a evolução material e espiritual do homem. Tudo muito simples, nada complicado. Mas antes de dizer aos outros, você precisa saber para você próprio. Se você souber para você próprio, você está bem inserido no Espiritismo. Aí agora você pega em sério o Espiritismo em sua vida. Porque é muito mais importante do que a gente vir para o centro espírita, frequentar a casa espírita, estar atrás da luz do Espírito de Luz. Isso é tudo bom, mas mais importante do que ter a presença do Espírito de Luz é você procurar alcançar ser a luz que ilumina o Espírito de Luz. O objetivo do Espiritismo é esse, é despertar a consciência da gente para que a gente cresça, mude, melhore e avance. Esse é o objetivo geral. Esse conhecimento todo que o Espiritismo trouxe é uma verdade que não é absoluta, mas é um farol de luz alta. Você vai dirigir com um carro de farol baixo, amarelado, lâmpada fraca, noite de chuva, e com para-brisa embaçado e um retrovisor ali que não funciona bem. Talvez seja a sua religião. O Espiritismo é aquele farol de luz alta, lhe dá uma visão mais longa. O farol é forte, o para-brisa está perfeito, o vidro não está embaçado, o carro tem ar-condicionado. Você tem uma visão mais além da vida. Você viaja na estrada da vida com mais segurança, com mais convicção, com mais certeza. Você não é portador de medos. Porque a insegurança no que você está para ver na frente te dá o medo. O Espiritismo não é a verdade absoluta, mas é essa visão no horizonte mais aberto. Então eu espero que eu tenha pelo menos desembaçado o vidro, para que alguém enxergue melhor a verdade que está do outro lado. Depois eu me lembrei também, para encerrar, de um pensamento do líder indiano chamado Satya Sai Baba. Ele diz assim: é muito bom que você nasça numa igreja, mas não é muito bom assim que você morra dentro dela. Porque isso determina que durante a sua vida você não passou do tamanho da igreja sobre a qual você nasceu. E acrescenta Sai Baba: o homem deve alcançar um nível de fé onde igreja nenhuma mais importe. Aí ele encontrou o caminho. E esse caminho se chama espiritualidade. O Espiritismo ensina a gente a desfrutar, a conviver de uma espiritualidade transreligiosa. A espiritualidade transreligiosa é a espiritualidade que transcende a religião como instituição, como templo, como dogma, como rito, como cerimônia. É uma coisa que está além do tradicional. Então o Espiritismo nos dá um status de espiritualização que nos faz pessoas melhores, mais felizes. Que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz.